Olá, tema hoje polêmico, complicado de trabalhar, mas necessário para falar. A gente está lendo Mateus para Todos do Eminente Teólogo Terite. Nós vamos continuar na leitura de Mateus capítulo 8, versículo 28 a 34. No vídeo anterior sobre esta série de comentários, Jesus acalma a tempestade. Ele vem numa sequência de milagres sendo relatados por Mateus, que não é muito comum em Mateus, é claro. Mas agora se aprofunda um pouco mais, porque lida com uma questão espiritual e que, de certa forma, também sempre me fazia refletir quando eu li essa passagem aqui, né? E também li alguns comentários sobre a cura de endemoniados no tempo de Jesus. Então vem comigo, meu nome é Cláudio, seja bem-vindo ao meu canal. A gente vai falar sobre Mateus para Todos, N.T. Wright. Vamos nessa. A cura de endemoniados, Mateus 8, 28 a 34. Então ele atravessou para outro lado, para a região dos Gadarenos. 2 homens endemoniados foram ao encontro dele saindo dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. "O que você quer conosco, filho de Deus?" gritaram. "Você veio aqui para nos torturar antes da hora?" A pouca distância deles, uma grande manada de porcos se alimentava. Se você nos expulsar, rogar os demônios a Jesus, mande-nos para aquela manada de porcos. Então vão, disse Jesus. Nesse momento, os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos. Em seguida, toda a manada de porcos se atirou em costa abaixo, caiu no mar e afogou-se na água. Os que cuidavam dos porcos fugiram. Eles correram para a cidade e contaram a história a todos, até mesmo o que acontecera com os endemoniados. Então todos os habitantes da cidade vieram para ver Jesus por si mesmos. E quando o viram, rogaram para que ele saísse do território deles. Essa é a passagem relatada de 2 endemoniados no Evangelho de Mateus, na região de Gedara, ou de Gadara, depende de como se traduz, dos Gadarenos, para ser mais exato. Essa passagem é emblemática porque, como eu falei, eu já li ela nos outros evangelhos, e alguns comentários, e traz algumas reflexões boas, sabe? Porque hoje em dia não é muito comum na sociedade ocidental ter esse tipo de manifestação na vida cotidiana, claro. Mas vamos lá, ver o que o N.T. Wright ele extrai desse texto e os comentários que a gente pode fazer em cima disso. Ele fala o seguinte, é isso que eu acabei de falar para você. Hoje, no mundo ocidental moderno, temos dificuldade para explicar o que está acontecendo no íntimo de pessoas assim, quer dizer, possessas, ou que supostamente estão sob influência maligna. No mundo de Jesus e em muitos locais do mundo atual, a explicação mais natural é que alguma força ou forças malignas apossou-se delas. Demônios e pessoas possuídas por essas criaturas eram a forma comum de descrever essa condição. A medicina ocidental moderna descobriu diagnósticos alternativos para muitas pessoas nesse estado turbulento. Então, aqui é o assunto delicado, né? Por quê? A gente tem que entender, mais uma vez, sempre lembrando, que o contexto no qual foi escrito a Bíblia, de quase 2000 anos atrás, não havia todo o desenvolvimento, é claro, da medicina como nós temos hoje na modernidade e todos os modos pelos quais se descreve hoje as doenças psicossomáticas, esquizofrênicas, transtornos mentais e assim sucessivamente. Para a época, alguns desses elementos, não todos, eram denominados como possessões demoníacas. Contudo, a Bíblia deixa claro, o texto bíblico deixa claro que havia sim esse tipo de manifestação sobrenatural de opressão de uma entidade maligna sobre a vida de uma pessoa, conforme é relatada nos evangelhos. Quanto a isso, não há a menor dúvida. A questão é que nem sempre
toda a manifestação esquizofrênica ou alucinatória que ocorria provavelmente era de endemoniados. Razão pela qual eu também percebo isso, e agora eu vou fazer meu comentário diante do que o N.T. Wright fala aqui. Como eu já tenho uma certa vivência cristã, eu já conheci a igreja reformada, a igreja tradicional, a igreja histórica. Elas são muito centradas em pregação da palavra, em ensino, em reflexão. Também eu conheci, por visitar e eventualmente frequentar igrejas pentecostais. Essas igrejas pentecostais, elas dão ênfase, por sua natureza de pregação da palavra, de alcance missional, dão ênfase em questões de milagres, cura, libertação. Então elas chegam em lugares onde a teologia reformada ela alcança apenas, ou alcança, não apenas, né, mas alcança a mente. Alcança a mente, a reflexão, um público tanto quanto mais letrado e elitizado. A espiritualidade neopentecostal e pentecostal, ela alcança as bases, as periferias, local onde normalmente se encontra a maior parte das, por que não dizer, crendices da nossa cultura humana, histórias, né? Meus pais contavam muitas histórias de fantasmas, de situações sobrenaturais, onde que se manifestavam também essas questões de possessões. Nas pequenas cidades havia os exorcistas para fazer esse tipo de coisas. A gente, ao estudar o neopentecostalismo, por exemplo, você percebe que as igrejas elas fazem com que haja manifestações, ou que ocorram manifestações sobrenaturais no seu culto através de expulsão de demônios, entrevista com demônios, esse tipo de coisa assim, principalmente nas periferias. Porque possivelmente, aí é uma visão minha, as pessoas estão mais abertas, mais suscetíveis e também mais sugestionáveis a todo tipo de manipulação emocional. E aí eu questiono de fato se o que ocorre nessas congregações são manifestações de possessão demoníaca ou apenas sugestões motivadas pelo emocionalismo, pelo ambiente que ali está em volta. Eu não julgo, mas eu questiono, e isso é natural. Eu e você podemos fazer isso. Portanto, essa questão de demoniado é bastante delicada. Mas o texto bíblico, quando nos traz este assunto, vai nos mostrar um porquê. E a gente vai vendo no decorrer aqui do nosso vídeo. Vou deixar mais uma vez bem claro, tá? Para mim, quanto mais civilizada uma sociedade, menos possibilidade ou aberturas há para que o sobrenatural intervenha. Seja através de um processo legítimo, seja através também de enganações. Simples assim. Continuando, a internet fala o seguinte: assim, o ponto dessa história é que Jesus é que tem autoridade para ensinar as pessoas, para curar sobre doença, para fazer valer a sua autoridade sobre a vida das pessoas e quem o seguir. Ele tem ordem sobre o vento, sobre as ondas e sobre as forças obscuras e malignas. O N.T. Wright está falando aqui o contexto no qual essa passagem se encontra, desde o Sermão do Monte, onde Jesus começa a ensinar, e depois, através do ensino, uma vez estabelecido, ele demonstra sua autoridade através de curas, de milagres, de intervenções sobrenaturais físicas em pessoas, nos elementos da natureza e agora também no mundo sobrenatural. Isso são questões de fé. E ele fala assim: é isso que precisamos saber quando aceitamos a segui-lo. Ele não é apenas alguém com boas ideias. Não é apenas alguém que nos diz como estabelecer autoridade
Não é apenas alguém, e isso é que nós precisamos saber quando aceitamos segui-lo. Ele não é apenas alguém com boas ideias, não é apenas alguém que nos diz como estabelecer um relacionamento melhor com Deus. Ele é alguém com autoridade sobre tudo que o mundo físico e o mundo não físico possam lançar contra nós. E esse é o Jesus em quem podemos confiar em todos os aspectos de nossa vida. Essa é a nossa fé. O autor continua: os discípulos, depois de Jesus acalmar a tempestade, se perguntam que tipo de homem ele é. Agora não é dado a resposta. Jesus é o Filho de Deus. A expressão Filho de Deus, conforme relatado aqui na passagem que a gente leu, será usada pelos discípulos mais tarde, nas cartas, na sequência do texto, por Pedro, pelo chefe do sacerdote, aos pés da cruz. E é irônico, o N.T. Wright aqui fala que as primeiras pessoas a tratar Jesus como Filho de Deus no Evangelho de Mateus façam sob influência maligna. Isso é interessante. Continuando, aqueles que creem na vida do Messias o veem como aquele que julgará o mundo e consertará todos os erros. Por isso, os demônios suspeitam imediatamente que estão em apuros. Se o Messias está lá, acabou-se o tempo da liberdade deles. Quando os dois endemoniados veem Jesus, eles então entendem que o tempo deles chegou. Tem aqui uma questão de fundo cultural judaico, mas que de momento eu não vou conseguir trazer esses elementos, que são questões relacionadas a julgamento, juízo final, período escatológico, onde que os demônios seriam lançados no Hades. Então, para que isso não ocorra, eles pedem então que entre numa manada de porcos. Então, se o Messias está lá, acabou-se o tempo deles, é um sinal de que Jesus fará em sua morte e insurreição com todo o mal de qualquer tipo. É um prenúncio de que com a morte de Jesus e a sua ressurreição, o mal seria vencido. Em todos os outros lugares onde Jesus ia, as pessoas pediam que ele ficasse com elas e traziam mais doentes para ele curar. Curiosamente, o povo de Gadara o vê como um temor e lhe pede que deixe o distrito deles. Quando Jesus curava, quando Jesus multiplicava o alimento, as pessoas, claro, pediam para ficar, porque estavam sendo beneficiadas por um ato de misericórdia divina, estavam recebendo comida, estavam recebendo alimento. Evidentemente que para elas era conveniente solicitar que Jesus permanecesse ali com elas. Aqui, quando o N.T. Wright fala que o povo de Gadara o vê com temor e lhe pede e deixa o distrito deles, eu lembro de um livro do Caio Fábio, quando ele aborda esse assunto. Eu acho que, se não me falha a memória, falando de Lucas, ele fala a respeito de que Jesus trouxe prejuízo para a economia local, né? Afinal de contas, Gedara ou Gadara era uma comunidade pagã do outro lado do mar de Tiberíades, se não me falha a memória. Do outro lado do lago, né? E era uma região da Decápolis, onde que havia bastante comunidades não judaicas, gentílicas, e como havia criação de porcos, comiam pouco, o que Judá não fazia. Ora, quando esses endemoniados entram na manada de porcos, e esses porcos se lançam na água, claro que houve um prejuízo muito grande. Então eles pedem para que Jesus saia. Não tiveram vantagem financeira com Jesus ali, tá entendendo? Essa é a questão. Então o Caio Fábio faz essa abordagem, entre outras questões culturais, questões também da sociedade local, em fazer com que, no caso, o endemoniado ficasse ali ainda, né? Mas isso é para outro vídeo, posso até comentar um pouquinho mais sobre essa questão que ele traz. Mas aqui o que o N.T. Wright comenta é mais nesse sentido assim de que os gadarenos não quiseram que Jesus ficasse. Só um momento que eu vou pegar aqui e ver se eu vejo o livro do Caio Fábio. Como eu havia comentado, neste livro aqui, Batalha Espiritual do Caio Fábio,
tá? Ele fala justamente aqui a partir da página 88 sobre essa relação do gadareno, o processo gadareno e a sociedade circunvizinha que eu acolhi ali. Então é muito interessante esse ponto de vista, talvez eu comente algum dia sobre esse livro aqui do Caio Fábio a respeito do assunto, tá bom? E para terminar, a última abordagem que o N.T. Wright fala aqui para a gente, ele diz que o que sabemos é que aonde Jesus ia, as pessoas ficavam impressionadas com ele. Não havia um sentimento como existe em boa parte do mundo atual, de que ele era apenas um mestre entre outros, um líder religioso a ser friamente avaliado e apreciado. Ele era uma força a ser considerada. Esse é o Jesus que devemos seguir hoje, o Jesus que devemos tornar conhecido no mundo. Esse é o desafio que N.T. Wright termina falando sobre essa pequena passagem dos endemoniados de Gedara. É que Jesus, para além de ser um grande mestre, conforme a sociedade tenta emplacar, ele é o Filho de Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. E é esse Jesus que nós devemos seguir, e se você não o faz ainda, você está convidado a aceitar Jesus, a ir com Jesus, a vir com Jesus, encontrar Ele como seu Senhor e Salvador, para que você também se torne participante dessa autoridade no mundo de hoje. Que Deus te abençoe, que a gente possa continuar lendo aqui Mateus para Todos. É algo que nos faz refletir sobre a palavra de Deus e faz com que a gente compartilhe nosso conhecimento. Deus te abençoe e até a próxima.